Os Reis da América já foi a bola de ouro para os futebolistas da América do Sul. Hoje é o anel. Um anel para todos governar. O prêmio entregue na Europa não permitia jogadores de outros continentes, xenofóbicos, só porque não sobraria quase nenhum para os nossos colonizadores. Então, em 1971, a revista El Mundo do Paraguai iniciou a premiação. Mas, em 1986, o El País do Uruguai assumiu a responsa. E nós temos a responsabilidade de julgar se o futebolista teve uma carreira chiquérrimamente e espetacularmente chique, ou se iludiu geral durante algumas temporadas e desapareceu. O primeiro a vencer foi o Tostão, e atuando pelo Cruzeiro já mostrou que o prêmio não dependia de títulos, pelo menos naquela época. Porque o meio atacante genial não ganhou nada em 71, mas contando com seu maravilhoso futebol e com as conquistas do ano anterior, não teve questionamento. Infelizmente, devido a muitas lesões, se aposentou com 26 aninhos no Vasco. Mesmo assim, deu tempo de se tornar o maior artilheiro do Cruzeiro, um dos melhores futebolistas do século XX, e ganhar um carimbo de carreira espetacular. O Teófilo Cubillas deixou para trás o Pelé e o Jairzinho para ser coroado em 72. O peruano que atuava pelo Alianza Lima foi artilheiro da Libertadores, apesar de disputar só 6 jogos. Mesmo sendo uma criança de 23 anos, foi o grande nome da seleção naquele ano, na verdade da década de 70 inteira, sendo até hoje o maior artilheiro da seleção peruana e a 8º maior goleador das Copas do Mundo. Havia até conquistado o prêmio de melhor jovem da Copa de 70 e depois de ser coroado rei, se mandou para o Basel da Suíça. Depois foi jogar Champions pelo Porto e por fim foi realizar o sonho americano e ganhar muito money. O camisa 10 se aposentou com 36 anos, foi eleito um dos melhores futebolistas de todos os tempos e ganhou um carimbo chiquérrimo. O Sr. Edson Arantes do Nascimento venceu o prêmio em 1970 e em 2023 facilitou a minha vida. Por quê? Não preciso dizer mais nada sobre o Pelé. Elias Figueroa foi ídolo no Internacional e comandou a zaga colorada no bicampeonato brasileiro. O chileno é um dos poucos que recebeu essa coroa 3 vezes, 1974, 1975 e 1976, sempre atuando pelo Internacional. O Chile é considerado o maior futebolista de todos os tempos. No mundo, o maior zagueiro de todos os tempos, mesmo nunca tendo jogado fora da América do Sul. Foi campeão chileno pelo Palestino e do Uruguaiozão com o Peñarol, e nunca foi expulso de jogo como um zagueiro elegante. Também foi considerado um dos melhores futebolistas do século XX. Depois desse hat-trick do Figueroa, o Zico foi coroado pela primeira vez em 1977. A criança de 24 anos disputou 50 jogos pelo Flamengo e anotou 40 gols. No entanto, vou falar mais do Pelé Branco daqui a pouquinho. Nos 2 anos seguidos que foi coroado mais 2 vezes Rei da América. Mas, para adiantar, obviamente vai ganhar um carimbo de carreira chiquérrimamente espetacular. Em 1978 foi a primeira vez que o Hermanito foi coroado. O Mário Kempes atuava pelo Valência da Espanha e foi o único a conquistar a coroa jogando fora da América. Só porque o atacante de 23 anos foi o artilheiro da Copa do Mundo, incluindo um gol na final. E foi campeão mundial. O Valência é considerado o melhor jogador da história do clube, onde atuou em 217 partidas, anotando 132 gols. Foi lá na Espanha onde passou boa parte da carreira. Depois foi jogar em clubes que eu nunca ouvi falar, provavelmente para ganhar bufunfa. Diego Armando Maradona Franco era uma criança de 17 anos quando recebeu a sua primeira coroação, e 20 quando manteve a coroa depois de anotar 50 gols na temporada com o Argentinos Júnior. E o Hermanito é igual ao Pelé, todo mundo sabe o que ele fez. Agora vamos dar continuidade ao Galinho. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, conquistou uma quadruplice coroa em 81. Brasileirão, Libertadores, Mundial e Carioca. O homem que qualquer falta era meio gol, como dizem nossos queridos papais, manteve a coroa em 1982, depois de ser artilheiro e bicampeão do Brasileirão. No ano seguinte foi jogar na Udinese e mostrar para os italianos o que é elegância de verdade. Depois voltou para o Flamengo para cravar seu nome como maior artilheiro do clube. Pela amarelinha, deu umas amareladinhas. No final da carreira, foi desfilar seu futebol no Japão, onde anotou 56 gols em 75 partidas. Foi eleito o melhor cobrador de faltas do século XX e um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Em 1983, foi a primeira e única vez que alguém com o nome de rei foi coroado. Gravidade! O doutor Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira recebeu essa honraria na sua época de Corinthians, onde distribuiu vários passes precisos e chiquérrimos, o que lhe rendeu o título de futebolista mais inteligente da história. Também desfilou sua elegância na Itália, atuando pela Fiorentina. Quando voltou do velho continente, jogou pelo Flamengo, Santos e encerrou a carreira no seu primeiro clube, o Botafogo SP. O nome de rei também se destacou fora de campo, já que o calcanhar de ouro ficou mundialmente conhecido pela luta a favor da democracia. E então, carimbo duplo para o doutor.
O uruguaio Enzo Franciscoli, que atuava pelo River Plate, entra na categoria, não ganhou nada relevante no ano da coroação. Mas, no ano anterior, sim. Foi o vencedor da Copa América, sendo eleito o melhor futebolista da competição. E igual o Pelé Branco, vai ser coroado mais uma vez. Então, daqui a pouquinho falamos mais sobre um dos melhores jogadores da história do Uruguai. Já vou dar o spoiler que ele vai receber o carimbo de carreira espetacular. Júlio César Romero, para os íntimos Romarito, fez história pelo Fluminense e a seleção do Paraguai. No ano anterior à coroação, conquistou o Brasileirão, o Cariocão e um monte de troféu que eu nunca tinha ouvido falar. Em seu país, é considerado o melhor futebolista paraguaio de todos os tempos. O meio-campista tinha técnica aliada à raça. E o Barcelona amou isso, então abriu a carteira. No entanto, depois do Fluminense não rendeu mais nada. No Barça, fez 7 jogos. E depois ficou pingando em clubes latinos até se aposentar em 1998. Vamos estrear o carimbo da ilusão. Chegamos em 1986 e a coroa deixou de ser distribuída pelo jornal paraguaio El Mundo e passou para o El País do Uruguai. E o Antônio Alzamendi foi o primeiríssimo escolhido pelos uruguaios, porque o homem conquistou uma tríplice coroa. Jogando pelo River Plate, o atacante conquistou a Libertadores, o Mundial e o Argentino, sendo goleador da Libertadores e do Mundial. No ano seguinte, ajudou o Uruguai a conquistar a Copa América. Depois foi jogar La Liga pelo Lagrone. Atuou por mais 2 clubes latinos para enfim pendurar o quichute em 1993. O Toninho teve uma carreira vitoriosíssima, foi artilheiro em várias competições e então carimbo chique. O futebolista com o cabelo mais estiloso de todos os tempos encaixou a coroa de 87 nos seus maravilhosos cachos. Naquele ano, o Valderrama foi o melhor jogador da Copa América, conquistando o 3º lugar na competição. Na época, o colombiano atuava pelo Deportivo Cali, onde desfilou seu futebol chique, mas não ganhou nada. E daqui a pouquinho, o Caixinha Dourado vai voltar aqui, e lá falarei mais sobre a sua carreira. O Rubem Paz foi o coroado da vez em 1988, depois de fazer aquela tradicional viagem bate-volta na Europa, onde não deu nada certo no Racing de Paris, mas veio dar certo no Racing da Argentina. O Uruguai conquistou em 1988 os títulos de Supercopa Libertadores e Supercopa Interamérica. Pode parecer vários nadas isso, porque é vários nada. O meio-campista que havia atuado pelo Internacional entre 82 e 86 não ganhou mais nada depois da coroação de 88. Fez mais um bate-volta, dessa vez foi conhecer a Itália, depois retornou ao Racing para mais 2 temporadas. A partir de 1994, ficar pingando em times latinos e ganhar um carimbo de iludiu geral. Diferente do anterior, o José Roberto Gama de Oliveira, para os íntimos Bebeto, conquistou títulos de verdade no ano da sua coroação. Em 1989, o atacante ganhou o Brasileirão pelo Vasco e foi campeão da Copa América, com direito à artilharia. Então, em 1992, levou seus gols de voleio para fazer história no Deportivo La Coruña, onde anotou 102 gols em 154 partidas. Conseguiu zerar a vida em 94, retornou para o Flamengo em 96, fez um bate-volta até o Sevilha e ficou explorando a terra atrás de dinheiro, jogando no México, no Japão, para encerrar a carreira no Arábia Saudita. Obviamente também foi considerado um dos maiores futebolistas do século XX, e assim não tem como ser outro carimbo. Raul Amarilha foi o coroado da vez em 1990. Depois do atacante ficar quase 10 anos na Europa, 3 deles no Barcelona, o paraguaio retornou para a América com muitos gols para distribuir. E foi no Olímpia que recebeu a sua coroa, logo após conquistar a Libertadores de 1990. Esse sim pareceu o maior paraguaio de todos os tempos. Depois até ganhou o Campeonato Paraguai de 1993, mas logo encerrou sua carreira no Yokohama. Em 1991, o coroado da vez foi o Oscar Huijé, mais conhecido como El Cabeçon, um argentino que ganhou tudinho na sua carreira. Foi campeão da Copa América com a seleção, e da Libertadores e o Argentinão com o River, da La Liga pelo Real Madrid e da Copa do Mundo de 1986. E mesmo não tendo conquistado nenhum título pelo Vélez Sarsfield em 1991, pela seleção comandou a zaga quando conquistou mais uma Copa América. Depois fez mais um bate-volta na Europa e no México, jogou mais de 100 jogos pelo time do Papa e encerrou sua carreira no Lanús com um carimbo espetacular. O Raí Souza Vieira de Oliveira não tem o nome de rei igual o irmão doutor, mas tem uma Copa no Mundo no currículo. Em 1992 recebeu uma coroa para se chamar de Sul, depois de conquistar tudo pelo São Paulo: o Paulistão, a Libertadores e o Mundial, onde marcou 2 gols em cima do Barcelona do Cruyff. E ainda foi o terceiro do World que mais balançou as redes naquele ano. No ano seguinte conquistou novamente a Libertadores. Depois dessas temporadas espetaculares, foi para Paris se tornar ídolo do PSG, ganhar tudo nacionalmente, porque é isso que o PSG consegue, e encerrar a carreira no São Paulo, onde é considerado o maior camisa 10 que já atuou no clube.
Agora vamos voltar a falar do cabeludo mais estiloso de todos os tempos. Depois de desfilar seu futebol na Espanha e na França, onde ficou uma temporada em cada time, retornou ainda jovem para a América do Sul. E foi no Júnior Barranquilla que encaixaram mais uma coroa em seus maravilhindos cachos. No clube foi campeão colombiano e pela seleção ajudou na classificação para a Copa de 94. E gostou tanto dos Estados Unidos que resolveu jogar o resto da carreira lá. Atuando por 4 equipes da Major League Soccer, o Valderrama detém o recorde de assistência e é um dos 11 maiores jogadores que já atuaram nessa casa de aposentados. Foi considerado como um dos melhores do século XX, o melhor jogador da história da Colômbia e os seus cachos dourados estão eternizados em Santa Marta, na Colômbia. E se olhar bem de pertinho vai ver um pedido de like e também um carimbo de carreira espetacular. Em 1994, um Marcos Evangelista de Moraes, popularmente conhecido como Cafu, já havia conquistado tudo pelo São Paulo. E assim foi coroado como o Rei da América e uma convocação para ser campeão mundial em 94. Depois fazer um bate-volta na Espanha, fez mais história pelo Palmeiras. Para aí sim ir para o Roma, ser capitão da seleção de 2002 e pelo Milan conquistar tudo o que era possível. E foi lá que o Marcos encerrou sua carreira. É considerado como o maior lateral direito de todos os tempos. Ainda detém o recorde de mais partidas disputadas pela Canarinho e nem preciso falar qual carimbo. Agora vou voltar para falar de um que ficou pela metade. O uruguaio Enzo Francescoli recebeu novamente a coroação em 1995. Depois de quase 10 anos na Europa, onde jogou na França e na Itália, e como estava velho demais para o futebol europeu, retornou para o River daquele jeito que voltam a maioria. Parecia que estava no auge. Pela seleção, conquistou novamente a Copa América de 95. E no River Plate se tornou o maior artilheiro gringo com 137 gols. E adivinhe, também foi um dos maiores futebolistas do século XX. Em 1996, o primeiríssimo e único guardador de redes a conquistar a coroação. Ganhou tudo pelo Vélez Sarsfield nos anos anteriores e posteriores. Em 1996, foi o melhor jogador do argentino, depois de conquistar mais um título pelo Vélez. E foi o Chilavert que abriu as portas do goleiro artilheiro. Em sua carreira, marcou mais de 60 gols, incluindo um hat-trick contra o Carril Oeste. Foi o melhor goleiro da Copa de 98 e 3 vezes do mundo. E na Europa, não fez bate-volta. Atuou em 90 partidas pelo Zaragoza e 65 pelo Strasbourg, encerrando a sua carreira em 2004 no time que o consagrou. O chileno Marcelo Salas conquistou a coroa em 1997, depois de vencer o argentinão com o River Plate. O atacante, que eu nunca tinha ouvido falar, foi um dos melhores da sua posição na década de 90. Para vocês terem ideia, concorria a prêmios individuais da FIFA com o Ronaldo. Na temporada seguinte foi ganhar tudo nacionalmente e se tornar um ídolo. E em 2001 foi para o Primo Rico vencer mais títulos ainda. Quando retornou da excursão e foi para o River Plate, ganhou mais títulos, para enfim em 2010 se aposentar na Universidade do Chile. Foi eleito um dos melhores futebolistas sul-americanos. O hermanito Martín Palermo foi coroado em 1998, ano que ganhou o campeonato argentino pelo Boca Juniors, sendo artilheiro da competição com 20 gols. No ano seguinte, o El Loco conquistou tudo o que podia pelo Boca, e assim ganhou um carimbo no seu passaporte, e foi jogar pelo Villarreal. Em 81 partidas, anotou 21 golzinhos. Depois foi dar uma passada no Betis e no Alavés, para aí sim retornar ao Boca Juniors, para de novo ganhar tudo o que podia. Se aposentou em 2011 no clube argentino, onde se tornou o maior artilheiro da equipe. Já na seleção argentina, a sua maior conquista foi fazer um hat-trick de pênaltis perdidos. Mesmo assim, teve uma carreira espetacularmente chique. O Javier Saviola foi uma criança prodígio e estreou pelo River Plate aos 16 anos. Em 1999, com 17 aninhos, conquistou a coroa, depois de vencer o argentinão e ser o melhor jogador do ano. Assim, o Barcelona abriu os olhos e a carteira. O argentino disputou 3 temporadas aceitáveis, mas nem tanto, porque aí foi emprestado para o Mônaco e depois para o Sevilla. Depois, vendido ao Real Madrid, onde escantou o banco do Raul e do fugitivo que não pode ser nomeado. Mas, no Benfica, a história foi diferente. Se entrosou rapidamente e conquistou vários títulos nacionais. Depois pingou em mais alguns clubes europeus, até que em 2015 retornou ao River Plate para assistir à conquista da América. O Javier teve uma carreira extensa na Europa, ele não foi fazer bate e volta. Jogou em clubes gigantes, ganhou uma Olimpíadas com a seleção, mas teve pouquíssimo protagonismo e muita ilusão. E vocês estão percebendo que o jornal uruguai era muito puxa-saco do futebol argentino. Ganhou qualquer troféu argentino ou peidou com cheiro de alfajor, Rei da América. Ao menos daqui pra frente eles começaram a assinar outros canais de futebol. O Romário, aos 34 anos, foi o coroado em 2000, depois de anotar 72 gols naquela temporada. Ganhar o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. O baixinho pode não ser do tamanho do Pelé do Maradona. Literalmente ele chega perto ali do Maradona.
Enfim, eles entram na mesma categoria que não tem muito o que falar. Foi artilheiro em todas as competições que jogou, ganhou os principais títulos do mundo futebolístico. O mais importante, o homem era um poeta. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. Voltando para a Argentina, o Juan Román Riquelme ganhou essa coroa sem contestação. O gênio da bola levou o Boca ao bicampeonato da Libertadores em 2001. Na temporada seguinte, foi desfilar seu futebol no Barça, mas de algum jeito não se encaixou na equipe. Ruim para eles, excelente para o Villarreal, onde se tornou o melhor jogador da história do clube. E não foi apenas lá, no Boca Juniors é considerado o ídolo máximo do clube, onde ganhou tudo e mais um monte. Se aposentou em 2014 no Argentino Juniors, clube que o revelou. E por toda essa influência no Brasil, existem mais de 14 mil pessoas chamadas Riquelme. Em 2002, no ano do Penta, eles poderiam ter coroado o Ronaldo, o Rivaldo ou o Kleberson, mas escolheram o paraguaio José Cardoso. E o que ele fez aquele ano foi o artilheiro e campeão do Mexicanão. No Toluca fez 332 jogos e anotou 249 gols. Um excelente desempenho em 10 anos. Teve uma carreira ok, no entanto não chega nem perto de espetacularmente chique. O Carlitos Tevez conquistou a coroa em 2003, 2004 e 2005. Em 2003, com 19 anos, jogando pelo Boca Juniors, conquistou a tríplice coroa: Libertadores, Mundial e Argentina. Em 2004, ainda pelo Boca, venceu o Argentinão e as Olimpíadas. Ambos os casos sendo o melhor futebolista da competição. Em 2005, desembarcou no Brasil para ganhar o Brasileirão, também sendo o melhor do campeonato. Depois disso, foi ganhar tudo na Europa. Por onde passou, foi considerado o melhor jogador da temporada. Chegou até a ser artilheiro da Premier League 2010/11. Quando voltou para o Boca Juniors, ganhou mais títulos. Quando se transferiu para a China, ganhou mais dinheiro, se aposentando em 2022 com 38 anos. Depois da hegemonia do Carlitos, foi a vez do Matias Fernandes ser coroado em 2006. Nesse ano, no Colo-Colo, o chileno ganhou o Chilenão e foi só isso. Então o atacante foi vendido ao Villarreal e teve um começo avassalador. Perceberam como os argentinos são vendidos ao Villarreal e os brasileiros são vendidos para times de Portugal? Obviamente deve ser por causa que eles ainda gostam de vir aqui pegar o nosso ouro. Enfim, o Matias, igual o carimbo que vai receber, foi só ilusão. Depois de ficar pingando em vários clubes europeus, retornou para a América. Pela seleção chilena, o meia participou da campanha vencedora da Copa América de 2015. Atualmente está jogando no La Serena. Nunca tinha ouvido falar. Só para me contrariar, em 2007, quando o país tinha tudo para condecorar outro jogador do Boca, já que o Riquelme havia ganhado tudo, resolveram coroar o Salvador Cabañas, porque já deu para perceber que são muito fãs do futebol mexicano. E o Paraguai venceu o Mexicanão e foi o artilheiro da Libertadores. Isso era o suficiente na época. O futebolista, que não tinha nada a ver com isso, seguiu comendo a bola no América do México. No ano seguinte, ganhou o apelido de Carrasco dos brasileiros, depois de eliminar o Santos e o Flamengo, e estava sendo cotadíssimo para jogar no Manchester United, mas tomou um tiro na cabeça. No dia 25 de janeiro de 2010, em uma balada às 5h30 da manhã, foi baleado em um banheiro. Não se sabe a motivação, há suspeitas de torcida rival ou até mesmo do América, depois que perdeu um pênalti que classificaria o time para a próxima Libertadores. Enfim, nunca mais conseguiu recuperar seu futebol e se aposentou em 2014. E ele merece um carimbo diferente, não teve tempo. Juan Sebastián Verón, mais conhecido pelos cruzeirenses como o Destruidor de Sonhos. Foi coroado em 2008 depois da sua atuação no vice da Sul-Americana pelo Estudiantes. E manteve a coroa em 2009 quando acabou com o Cruzeiro na final da Libertadores. O argentino tinha acabado de retornar da Europa, onde ficou por 10 temporadas e sendo titular na maioria dos clubes. O meio-campista voltou daquele jeito, parecia que jogava contra crianças. E foi no próprio Estudiantes, clube que o formou e onde ganhou tudinho, que o Labrojita se aposentou em 2014. Mas, depois de se tornar presidente do clube, retornou aos gramados em 2017 só para fazer uma graça e voltar. Pela seleção, jogou 2 Copas e nada ganhou, mas a Argentina também não ganhava nada. No entanto, o Verón ganhou o carimbo chiquérrimo. O hermanito naturalizado brasileiro D'Alessandro foi o coroado em 2010, depois de liderar o Internacional na conquista da América. Um dos maiores jogadores da história do clube, havia voltado de uma passagem por clubes do 3º/4º escalão da Europa. Para muitos, não jogou lá essas coisas. Mesmo assim, teve boas passagens. Quando retornou, foi para o time do Papa. E na temporada seguinte, foi se tornar o dono do Inter. No meio da sua jornada, foi emprestado ao clube que o revelou, retornando para jogar a Série B. Deu uma passadinha no Nacional e encerrou sua carreira no seu time. E por tudo que fez no Internacional, o hermanito merece um carimbo chique.
chegamos no eterno menino Ney, que foi coroado em 2011 e 2012. Podia até ter ganhado vários nadas nesses 2 anos e mesmo assim ia merecer a coroa. No entanto, conquistou muitos títulos. Em 2011, a Libertadores. Em 2012, o Paulistão. Depois desse sucesso no Brasilzão, sabemos de cor o que aconteceu. Foi para o Barcelona ganhar tudo, foi pro PSG ganhar nada e está se aposentando no Al Hilal para ganhar mais dinheiro que ele não tem mais onde enfiar. Mas merece muito um carimbo que é rimamente espetacular. Depois de fundar o Atlético MG em 2013, o bruxo foi o coroado da vez. O homem do rolê aleatório entra na categoria Ronaldo, Maradona e Romário, que não preciso falar mais nada. Quebrando a hegemonia dos brasileiros, iniciada lá com o D'Alessandro, o Teófilo Gutierrez recebeu a coroa de Rei da América em 2014, depois de ser o artilheiro e campeão da Copa Sul-Americana pelo River Plate. No ano seguinte estava lá na conquista da Libertadores. Antes e depois do River, fez umas viagens de bate-volta até a Europa, nunca cumprindo o contrato, seja que fosse emprestado ou ameaçando o companheiro com uma arma de brinquedo. Hoje o atacante tem 38 anos e o seu auge foi no River. Depois disso, vários nada. O Carlos Sanches foi a estrela na conquista da Libertadores de 2015. O Uruguai fez gols decisivos, incluindo na final. Ao fim da temporada foi explorar o México, primeiro jogando no Puebla e depois no Monterrey, onde ficou até 2018. Então o Santos adquiriu o meio-campista e na Vila em 4 anos se tornou o maior artilheiro gringo do clube. Na temporada atual está jogando no Peñarol. Apesar de não ter ido para a Europa, por onde passou deixou uma boa impressão. O Miguel Borja foi uma máquina em 2016, venceu a Libertadores e a Copa da Colômbia e foi o melhor futebolista do colombiano, artilheiro ou vice de todos esses torneios. O homem não estava para brincadeira em 2016. Quando chegou no Palmeiras tinha status de Rei da América e iludiu geral. Acabou a brincadeira na minha opinião, hein? Nunca mais conseguiu aquele protagonismo de 2016. Nem vou guardar o carimbo, porque nenhum rei iludiu tanto quanto o Luan. A criança recebeu a coroação em 2017, ano que foi protagonistazíssimo e craque da Libertadores, craque do Brasileirão e vencedor do prêmio olímpico de melhor futebol, tudo aos 24 aninhos. Depois foi gradativamente sumindo e dando prejuízo. Em 2018, o hermanito González Martins foi o grande destaque do River Plate na campanha pelo Tetra da Libertadores. Na maior final de todos os tempos, o meio atacante deixou seu golzinho no Bernabéu. E é bom que tenha aproveitado esse tour pela Europa, porque não voltou mais pra lá. Na temporada seguinte, foi viver o sonho americano. Depois foi tietar o CR7 e na temporada 2023 retornou ao River Plate. Tinha potencial pra mais? Não sei. E como ainda tem 30 anos, pode conquistar muita coisa. Mas por enquanto, o Gabigol não teve tempo para fazer um trap em 2019, porque estava ocupado sendo o rei do mundo futebolístico. Depois de fazer um bate-volta na Europa, retornou para o Santos e foi artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão de 2018. Então, em 2019, o Gabriel Barbosa foi vendido para o Flamengo. Ganhou e foi artilheiro da Libertadores e do Brasileirão. E não tem como esquecer aqueles gols maravilhosos contra o River nos acréscimos. O Leo Gabriel já é um dos ídolos na história do Flamengo. O meu meme preferido conquistou a coroa em 2020. Sabia não? O Marinho, mais conhecido como Mini Míssil, foi o rosto da campanha do Santos que resultou na quase tetra da Libertadores, naquele jogo horroroso contra o Palmeiras. É? No mesmo ano, foi o melhor atacante do Brasileiro e o melhor jogador da Libertadores, não ganhando nenhuma das competições. Uma coisa que eu não sabia, antes do Marinho virar meme, havia passado por muitos times, muitos mesmo. Depois da temporada espetacular com o Santos, foi fazer vários nadas lá no Flamengo. E atualmente, quase conquistou mais um título internacional. Pensando muito, o Marinho teve uma temporada espetacular. Que merda, hein? O Julian Álvares é conhecido por ser uma criança de 23 anos e já ter zerado o futebol. E também é conhecido por ter feito tudo isso esquentando o banco. Mas em 2021 foi campeão e artilheiro do Argentinão e pela seleção conquistou a Copa América. Foi transferido e assistiu de perto a conquista da Champions e do Inglesão. Pela seleção foi campeão mundial anotando 5 gols. Nesse caso não ficou só assistindo. Mesmo sendo uma criança, o Julian já tem uma carreira espetacularmente chique. Por fim, o último rei da América, até hoje. O Pedro, em 2022, foi uma máquina de fazer gol. Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com direito à artilharia na conquista da América. Teve jogo que o queixo rubro fez 4 gols, em outro um hat-trick. Um desempenho tão chiquérrimo que o garantiu na Copa de 2022, onde esquentou banco. Isso tudo depois de fazer um bate e volta na Europa. E
e ficar um tempo esquecido no banco do Flamengo. Hello, darkness, my old friend. Na temporada atual pelo rubro-negro, o desempenho não está igual a 2022, mas também o clube não está ajudando. Como foi muito recente, a criança é novinha, eu vou dar por enquanto um carimbo de carreira espetacularmente chique. Se inscreve no canal. Tchau!